Esse é o Papo com Gilberto Vieira. Eu estava olhando o teu currículo. Você se especializou hoje em defender empresas e sócios. Não vamos dizer que eu me especializei hoje. Eu me Hoje especializei não, lá tá? atrás. Ok. Você vê, da sua criação, já foi o seu interesse foi em direito para a defesa de empresas e os interesses dos sócios. Comecei por aí, né? Então eu já comecei nesse Tá. instante. É evidente que você, quando estava no mercado pequeno como é o mercado de Sergipe, você não consegue ter uma especialização específica de uma coisa. Isso fez com que a gente tivesse um trabalho mais amplo, ou seja, não ficamos só na área empresarial, entramos em algumas outras, na área pública a gente entrou muito também, e depois a gente terminou tendo que sair mesmo, né? Terminou tendo que ir para fora. Então tem 20 anos que nós estamos na Bahia, com um escritório lá em Salvador, tem 20 anos que nós já estamos lá, estamos em São Paulo, estamos em Brasília, então a gente está muito fora hoje, né? E assim, esse contexto da atividade empresarial em dificuldade, o empresário em dificuldade é um contexto natural do brasileiro, só não do mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro você tem empreendedor que dá certo e empreendedor que dá errado. Faz parte, é natural disso. É importante a gente entender, né, como isso acontece e por quê. E por que isso acontece? Por que determinadas empresas dão certo, por que determinadas empresas dão errado, o que é que leva uma coisa à outra. Então, eu acho massa, por exemplo, você estava falando aqui que aqui nos estúdios o pessoal lidava com gravação de banda de forró e tal. Poxa, acho massa o cara que trabalha com festa, né? O cara que trabalha com festa é legal, porque é alegria, é folia, é brincadeira. Vender alegria é muito bom. Vender alegria, eu trabalho com problema. Todo dia. Lá no escritório é como um hospital, ninguém entra ação. Só entra com problema, né? Eu nunca recebi um telefonema de um cliente meu para me dizer assim: rapaz, olha, eu ganhei na Mega Sena. Me ajude. Me ajude. Faça o quê? Me ajude a contar dinheiro. O que é que eu faço? Não existe isso. Mas lá não existe essa hipótese, não. Então é que o problema. Então eu estou aí, sei lá, desde que eu me entendo por gente e lidando com isso, com problema, com dificuldade. Então, até por osmose, você todo dia, um volume de problema, um volume de processo. Você conviveu algum tempo comigo, você lembra bem disso. Bom, você entra numa reunião, é 1 hora com um problema, aí você sai outra hora com outro problema, depois outra hora com outro problema. Aí quando você vai descansar, você vai ler um processo que é um problema. Na hora de dormir, você acorda de madrugada pensando numa solução de um problema. Então, assim, o problema a parte ruim do setor empresarial, a gente aprende até por osmose, né? Mas eu encaro, eu entendo essa questão de você falar, não, um problema, outro problema, mas não seria quase como um jogo de xadrez? Porque o jogo de xadrez são um monte de problemas que você vai solucionando ponto a ponto e até que você vence, ou não. Sim, ou não, né? Então, mas o que eu digo é assim, o dia a dia pelo menos o nosso mesmo lá no escritório, o dia a dia é um dia a dia de estresse, de atender um cliente que tá ali, com a vida dele com problema, que a empresa dele está... Você, sem pegar, você é tipo uma UTI enfim, alguém chega lá, tô morrendo, pelo amor de Deus, me ajude. Ninguém chega no hospital porque tá alegre então, também. Depois de um tempo, eu acho que depois de um tempo, né, que a gente veio advogando, que o escritório foi crescendo e tal, então a gente terminou, tanto aqui na Bahia, a gente terminou meio que com algumas especialidades em problemas complicados. Então eu diria que quando você faz um comparativo assim com o médico, eu sempre brinco assim mais ou menos que você tem um médico clínico geral, né, aquele cara que vai lá, você tem um especialista, né, quando a gente está com um problema de coração, vamos num especialista tal, um cardiologista bom, ninguém está atrás de um cardiologista mais ou menos, todo mundo, né, quando a coisa é de saúde, você sempre vai, né, lá, né. Tem aquele médico, o intensivista, né, que trabalha na UTI, né. Eu tenho um amigo que me conta que trabalhou naquele negócio de UTI no ar, né, e ele disse que a obrigação dele era entregar o paciente, quando o avião descia, né, ele tinha que entregar o paciente na ambulância com sinais vitais. Se o cara morresse 5 minutos depois, já não era mais problema dele. Ele tinha que trazer de onde fosse, pegar o cidadão, né, o paciente, e entregar ele com sinais vitais, né.
Tem aquele médico que é chamado para dar o atestado de óbito, né? E quando eu faço comparativo com a gente, se existisse, né, um médico que tenta ressuscitar o defunto, seríamos nós. Normalmente, quando a turma chega no escritório chega com um problema, não tem nas últimas não. É depois das últimas, já morreu, a alma já está encomendada, já chegou lá em cima. Já teve extremunção, já teve. Já morreu. E agora a gente vai tentar trazer de volta. Ou tentar ver o que sobra. Então a gente foi levando essa parte da atividade empresarial, né, da atividade advocatícia para empresário. E, poxa, isso me gerava uma angústia muito grande, porque eu via, eu já atendi assim, Sérgio, com certeza muito mais de 1.000 empresas, né, tranquilamente bem mais de 1.000 empresas, né? Então eu via negócios muito bons, pessoal com coisas legais, com negócios bons, e de repente os negócios não davam certo. Como é que o negócio bom não dá certo? Eu acho que essa curiosidade que mexia com você, né? Eu tô vendo um cara que tem um negócio tão bom e por que o cara com um negócio desse não dá certo? Então, E aí você ficava com a curiosidade de querer fazer o negócio dar certo e se tornar sócio das pessoas, comprar um negócio como é? Não, de jeito nenhum. Eu queria entender o motivo daquele negócio não funcionar. Por que a pessoa tinha uma coisa muito boa e de repente o negócio não funcionava? Né? E aí a gente vai vendo que, primeiro, que empresa e negócio é feito de gente, de pessoas. Se você não tiver uma pessoa talhada para tocar um negócio, pode esquecer. Né? Não adianta, você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você trocar uma gestão e não tiver uma pessoa talhada para aquilo ali, que entenda que vai funcionar. Você falou uma coisa, você falou um negócio interessante agora. Uma pessoa talhada para isso. O que você chama de talhada? É uma pessoa que foi criada para isso, uma pessoa que foi formada para isso, uma pessoa que tem talento natural para isso. Eu acho que hoje a maior competência que uma pessoa pode ter é a adaptação. Hoje, a maior competência que alguém pode ter. Hoje sempre, Darwin já dizia isso. Né? Você tem que se adaptar muito bem. Mas a adaptação, ela não é uma adaptação passiva. Ela tem que ser uma adaptação ativa. Você tem que se readaptar de forma ativa. O que você chama de readaptação ativa? Vamos lá. O que é que eu chamo de readaptação ativa? Bom, se você é um cara que trabalhou a vida inteira com, um setor administrativo de uma empresa, de repente você precisa ser um vendedor. Eu não tenho como lidar com jeito para ser vendedor. Né? Então eu vou para uma atividade de vendas, mas eu não vou me desenvolver aquilo porque eu não sei falar. Esquece. Não adianta sei lá. Você vai ter que aprender a falar, você vai ter que aprender a procurar as pessoas, você vai ter que aprender a conversar com as pessoas, você vai ter que aprender a vender. Então se você não tiver a capacidade de sair de uma questão passiva, que está trabalhando no administrativo de uma empresa, de repente tem que ir para a linha de frente para vender alguma coisa. Atitude. As pessoas têm que ter. Não é só. Porque você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou assim: não, desde pequeno eu aprendi, eu vi as coisas acontecendo na minha casa, as coisas deram errado, eu fui aprendendo, eu fui vendo como aquilo aconteceu, e aquilo eu me adaptei a isso, eu aprendi, eu vi. Mas isso você aprendeu meio, como você falou, por osmose. As coisas aconteceram para você e você foi absorvendo. Mas tem pessoas que... Veja, atitude é muito diferente de adaptação. Porque às vezes você está numa determinada posição onde não ter atitude também é bom. Tá? Então eu tenho um parceiro de negócios, um colaborador, que eu digo que ele tem a síndrome... Como é, Gilberto? Eu dou um nomezinho interessante. Peraí. Deixa eu me lembrar aqui. A síndrome. Peraí, eu vou olhar aqui que eu cato aqui e consigo. Mas é um dado interessante. Deixa eu lhe dizer exatamente como é que eu chamo. Tá com água para mim. Eu chamo que ele tem a síndrome das pessoas super eficientes. O que é a síndrome das pessoas super eficientes? As pessoas super eficientes são aquelas pessoas que você pede para o cara pegar o celular e tirar daqui e colocar aqui. Olha, pega meu celular, tira daqui e bota ali.
De repente você vê que o cara pegou o celular, tocou a capinha, limpou o celular, consertou, fez não sei o que, não sei o que. Meu filho não queria nada disso. Eu só queria que você tirasse o celular daqui para cá. Não precisa ser tão eficiente assim. Então, não é ter atitude aonde não precisa ter atitude. É ter atitude onde precisa e não ter atitude onde não precisa. Não adianta você... Você acabou gastando energia naquilo que não você precisava. Você gasta energia, você termina fazendo algo que a quem lhe pediu aquilo ali não lhe pediu o tanto que às vezes você vai ter que ser desfeito para ser feito da maneira... Não era bem aquela capinha que ele queria, não era... Não adianta se meter nisso, entendeu? Então, síndrome das pessoas super eficientes. Então, também não é assim. A adaptação é uma coisa muito mais... sensitiva, você tem que entender o que é que realmente você pode, o que realmente você deve e se adaptar a isso de uma forma boa. Tem proatividade nisso? Tem inteligência para isso? Tem experiência para isso? Tem. Mas é um conjunto de tudo. Não adianta dizer assim, o cara tem atitude. Não, ele tem que ter atitude quando precisa ter atitude. Quando não precisa, não adianta. Então, eu acho que hoje muitos negócios não funcionam porque estão com as pessoas erradas. Né? E com outras pessoas poderiam funcionar. Esse é um motivo. O outro motivo é a mudança que nós estamos vendo hoje nos negócios em geral. Tecnologia, como isso influencia. Né? Eu acho que a gente passa por um momento de revolução, como foi a Revolução Industrial. Nós estamos por uma revolução tecnológica, mas ela é muito mais ampla do que a gente fala assim, a tecnologia ela é essencial, né? Ela está substituindo o homem em determinadas coisas, mas você não consegue às vezes entender quão profundo é essa afirmação, né? Quão profundo é isso. A tecnologia que nós estamos falando de substituir o homem não é simplesmente você tirar, sei lá, vamos para dentro de casa, tirar uma faxineira de casa e botar um robô daquele que limpa o chão. Que limpa o chão. Não é só isso. É a forma como que os negócios são feitos. Né? Se você lembrar, por exemplo, uns anos atrás eu li um livro sobre Mauá. Né? Barão de Mauá. Barão de Mauá, né? E foi um empresário riquíssimo, fabuloso na época do Império aqui, né? E era interessante como é que ele geria os negócios dele, né? Ele tinha bancos, tinha fazendas, ele tinha negócios no mundo todo, né? Então ele sentava de manhã, abria as correspondências dele e ia fazer uma correspondência, né? Mandando para os gestores dele, por exemplo, para o gerente que ele tinha na fazenda na Argentina, fazenda de boi na Argentina. E ele aí fazia uma correspondência, uma carta, mandava para o cara que demorava 15, 20 dias para chegar lá, e a coisa funcionava. E aí, quando você pensa assim, aí você pensa, poxa, aquele gerente da fazenda dele tinha que ser um cara realmente competente, porque só recebia ordens uma vez no mês. Né? Ele só recebia a ordem do patrão uma vez no mês. Hoje em dia, o seu colaborador, seu parceiro, seu funcionário, seu empregado, ele recebe a ordem de você a cada 3 minutos no WhatsApp. Quando essas ordens não são robotizadas, que nem o próprio patrão que está mandando as ordens. Isso muda totalmente o conceito de gestão. Isso muda totalmente o conceito de gestão. Porque você tem uma pessoa ali, para e passa acompanhando o que você está fazendo. Isso lhe tolhe um pouco a sua capacidade de decidir, de gerir, né? E isso implementa para quem é seu superior, vamos chamar assim, né? Ou para quem é seu sócio, seu parceiro, isso implementa uma divisão de responsabilidade que termina por embolar o negócio. Gilberto, tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade em relação a você, que sua expertise, seu conhecimento, você é um advogado que atuou no país inteiro, você atuou em casos importantíssimos, né? No caso da navalha, né? Você atuou, defendeu pessoas de alto escalão no país, você é consultor, você é conselheiro de empresas em São Paulo, você é head jurídico de diversas empresas, mas
não bastando você ser advogado, não bastando você ser conselheiro, não bastando você ser head jurídico, você ainda é empresário, você ainda... E não é dizer que uma empresa é igual a outra, são empresas de segmentos semelhantes. O que é que lhe instiga a, além de tudo isso, abrir novos negócios? Veja, Sérgio, primeiro assim, eu não sou empresário na palavra essencial, né? Que a gente Você tem enxerga. fazenda, hotel fazenda, você Não, tem... calma, mas não é. Você já vendeu de hambúrguer Não, mas não é a assim. hotelaria. Não, veja, mas não é assim. As minhas participações em empresas ou em negócios, elas são divididas em tese em duas coisas, né? Em determinadas situações eu sou mero investidor financeiro, tá? Como todo mundo tem um pouquinho de dinheiro, vai lá e investe no banco, bota o seu dinheiro no banco, bota o seu dinheiro numa aplicação, na XP, alguém faz um pouco disso, tá? E eu, nas empresas, eu faço isso também, né, como investidor, realmente. E nas empresas em que eu participo, de alguma maneira, como empresário, como conselheiro, como gestor, como consultor, isso tem muito a ver com a advocacia, com o negócio jurídico. Tá? Isso tem muito a ver com a atividade da advocacia. Então você tenta mesclar o seu negócio jurídico a negócios que precisam dessa atividade. Por é isso? quê? Vamos pensar assim, né? Não dá para você ter uma banda de forró, falando de novo de forró, se você não souber nada de música. Você pode até não ser o vocalista, né? Mas não dá para você ser 100% empresário se você não tiver nem ouvido, que é o meu caso, por exemplo, que eu não tenho ouvido nenhum para música, né? Eu jamais poderia me meter em nada de música porque eu não consigo entender nada disso. Eu não consigo entender uma batida diferente, uma nota diferente, nada disso eu consigo, né? Então, eu não imagino um empresário na área musical que não entende nada de música, né? Ele pode não cantar, ele pode não ser o melhor cantor, ele precisa entender um pouco de música. Então, numa banda de forró, né, um cara que entende de música, um cara que entende de iluminação, um cara que entende de som, de fazer arranjo. Do meio artístico, de como fazer, como conseguir vender isso. Esse também. cara é um bom sócio para uma banda de forró. Então, para determinadas atividades onde a estratégia jurídica, a estratégia da advocacia, o conhecimento um pouco disso, tem um grau de necessidade importante, eu sou chamado, eu participo, as pessoas me convidam. Gilberto, vamos aqui, preciso seja sócio desse negócio aqui, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu sou sócio de algumas startups, né, e principalmente por quê? Né, eu participo dessa sociedade? Porque são negócios novos, que você não tem uma regulamentação, que você não tem um padrão de funcionamento mais ou menos estabelecido, né? Que as relações jurídicas estão mudando, ou que a regulamentação do governo está mudando, ou que... E que não tem regulamentação não tem alguma. regulamentação nenhuma, né? E aí o cara diz assim, eu preciso de um advogado aqui dentro, de alguém que entenda bastante da parte jurídica, que entenda o que pode acontecer, para ajudar até a desenvolver a ideia do negócio. Então, muitas vezes eu participo disso, muitas vezes eu sou conselheiro de empresas assim, aí entro como conselheiro, entro como sócio, entro como investidor, mas o principal motivo disso não é uma veia de empresário, nem uma veia de empreendedor, né? É mais como investidor. Então, jurídico. então, da mesma forma que você investiria num banco de investimentos, você acredita no negócio, você acredita que aquele negócio vai lhe dar um retorno, você investe no negócio a longo prazo. É isso? Sim, sim. Por exemplo, nós temos participamos de um fundo de investimento que é voltado para startups, para empresas de tecnologia, de inovação, né? E essas tecnologias de inovação precisa de um caminho jurídico, né? Porque toda hora você tem um X de problema, você tem uma dificuldade e por aí vai. Você falou uma coisa que eu achei interessante. E a gente estava conversando sobre isso antes de começar. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá, vou dar um exemplo assim, só para você poder entender o que eu estou dizendo. O cara
o Brasil tem uma legislação muito difícil, muito complicada, né? Então Sim. você imagina assim, na legislação do consumidor, do direito do consumidor do Brasil, todas as entidades, vamos chamar assim, ou todas as empresas, melhor dizendo, que estiverem na cadeia de consumo, elas são responsáveis pelo produto que ela entrega. Tá. Tá? Bom, isso tem uma certa lógica quando você imagina assim, eu vou comprar um carro, né, um carro da Volkswagen, a concessionária, ela tem que ter uma obrigação comigo. Eu vou comprar gasolina no posto de gasolina, mas a refinaria que fez a gasolina, a distribuidora que distribuiu e o posto, ele tem uma obrigação comigo se aquela gasolina estiver estragada, estiver errada. Mas você já imaginou o iFood? Quando a gente pede uma comida estragada e o iFood entrega, teoricamente o iFood não é uma startup, um negócio super novo, teoricamente o iFood não tem que ter responsabilidade. Ele é uma plataforma ali, né, que está conectando o restaurante ao consumidor. Mas na legislação brasileira ele tem responsabilidade. Se a comida vier estragada, se aquilo gerar uma infecção, entendeu? E o cara foi entrar na justiça e vai fazer nisso. Mas isso também... Parece que é doidice, mas funciona assim. Não, mas é assim a lei. Mas não teria um certo sentido, por exemplo, o iFood vai entregar qualquer coisa, de qualquer um, para qualquer pessoa. Qual é a responsabilidade que ele vai ter nisso? Ok, mas ele precisa ter responsabilidade com bons parceiros. Os parceiros que tiverem um certo grau de reclamação, ele vai obrigado a cortar, a punir. Ele faz, é uma forma que talvez que o legislador brasileiro teve de facilitar a fiscalização. Pois é, aí nós temos uma série de decisões agora judiciais que dizem que os motoristas de Uber, até o pessoal dos entregadores do iFood, têm relações de emprego, tem vínculos empregatícios. Isso muda a essência do negócio inteiro. Entendeu? E disso você tem trocentos negócios. Então, porque não a nossa legislação é muito diferente da legislação americana, por exemplo. Mas, por exemplo, na legislação americana, agora, eles estão com um problemaço, porque as atividades, por exemplo, dos grandes marketplaces, como a Amazon, por exemplo, está modificando toda a estrutura de funcionamento empresarial nos Estados Unidos. No mundo todo, na verdade, né? E os governos estão começando a regulamentar isso, né? A melhorar essa regulamentação disso. Ou melhorar ou piorar. Essas empresas vão modificar a forma de trabalhar por conta das novas regulamentações que vão vir por aí. Então, assim, não dá para você ter uma startup, um negócio, como eu digo, escalável, um negócio que tem escala, né? Não dá para você ter isso sem você ter um jurídico muito, muito bem experiente, vamos chamar assim, né? Não dá para ser um jurídico competente somente, porque não tem a lei. Mas é um jurídico, além de tudo, crítico. Um estrategista, alguém que possa ter uma visão de, não temos lei, mas eu acho que a tendência natural da justiça é fazer assado, fazer assim, ir por esse caminho, e aí você vai mesclando. Então, quando você diz assim, Gilberto, você é empresário. Não, eu não sou empresário. Muitas vezes você vai abrir uma empresa, né, e, poxa, o cara não tem como pagar uma agência de marketing muito grande, não tem que pagar um programador muito bom e também não pode pagar um advogado muito bom. E às vezes o cara chega lá e diz assim, poxa, quer participar do negócio aqui? Vamos entrar, você entra como investidor e também faz parte da gestão como um advogado, como um head jurídico, como estrategista do negócio, para a gente poder desenvolver essa plataforma. E às vezes eu participo, às vezes não, às vezes minha equipe participa também. Então tem uma série de situações onde a gente sai um pouquinho da simples atividade da advocacia e entra um pouquinho na atividade empresarial. Mas nunca dissociado da advocacia totalmente. Mas eu vejo isso, eu acho que o direito americano é um pouco mais empreendedor do que o brasileiro. O operador do direito nos Estados Unidos é um pouco mais empreendedor do que o operador brasileiro. Você faz mais a linha do empreendedor americano, que ele consegue entender o negócio além dos tribunais de justiça, né? Além simplesmente dos litígios, mas também para fazer o negócio se viabilizar ou simplesmente o negócio poder sobreviver, né, em ambientes mais hostis. A atividade da advocacia, do advogado, ela mudou muito nos últimos anos, né? E tende a mudar cada dia mais, né? Então, e essa mudança ela precisa ser encarada como uma evolução que não dá para trás. Nós temos uma visão do advogado como aquele cara que vai para o tribunal.
aquele cara que vai litigar no tribunal, que vai brigar no tribunal. Beleza, eu adoro o processo, adoro uma briga no tribunal, adoro um processo complicado para você achar uma solução. Eu gosto demais disso aí. Mas a atividade da advocacia não é somente isso, e cada dia isso está menor. Cada dia isso está ficando mais escasso. Até porque você estava me falando, certa vez, que a advocacia está ficando muito padronizada, né? Não é a advocacia ficando muito padronizada, é as relações jurídicas que estão padronizadas. Então, o que é relação jurídica padronizada? Tudo que nós fazemos é uma relação jurídica. Né? Então, você, ao comprar um telefone, é uma relação jurídica. Quando você assina a Apple, é uma relação jurídica. Quando você assina o Netflix, é uma relação jurídica. Eu queria que cada marca que ele dissesse aqui, a gente Pagasse ganhasse alguma coisa, né? um centavinho só. Você já falou só. E você só fala de pequeno. Apple, Volkswagen, Netflix. Você só fala de pequeno. Continue assim, quem sabe eles nos enxerguem. Se você conseguir muita aderência aí ao seu podcast, pode até começar a cobrar isso também, né? Então, tudo é relação jurídica. Se você for olhar, elas são cada dia mais massificadas. Elas são as mesmas, né? Quando uma plataforma de streaming de música, como o Spotify, ele começa a funcionar, Plim! todo mundo vai para o Spotify. Né? Então, todo mundo foi para o Netflix, agora todo mundo vai para o Prime Video. E, quer dizer, essas mudanças, quando acontecem, elas arrebanham uma quantidade muito grande de consumidores que tornam a relação... E aquelas relações, cada uma ali é uma relação jurídica. E toda a relação jurídica ali é igual. Ela é praticamente igual. Porque o cara que faz o Spotify diz assim, ó, quem quiser trabalhar comigo, quem quiser ter uma relação jurídica comigo, é assim. É nesse patamar. Você entra, cadastra, você coloca lá e vai. Você clica naquele quadradinho, aceito. Isso. Aquilo é o mesmo contrato, aquilo é a mesma forma de pagamento. Conheço mesmo ninguém uso. Que tenha lido aquilo ali. A gente lê, né? É obrigado. Ah, se no caso... A gente lê porque a gente faz. Entendeu? Então, cada vez que a gente vai fazer, a gente vai lendo dos outros para aprender também a fazer, né? Mas assim, falando no mundo leigo, o cara rola aquilo ali, aperta aquele quadradinho. Até pela impaciência que gera você quer ver logo, eu quero assinar logo aquilo ali. Não, mas também tem aquela questão que aquilo é contrato de adesão. Você não tem como dizer, não, eu não aceito e ter o produto. Então acabou. Né? Então, isso é massificação. Aquilo é um contrato de adesão. A relação jurídica ela é daquela forma. Não quer, ok, você não vai ter aquilo ali. Você vai comprar um disco ali, ou fazer alguma outra coisa diferente para escutar música. Grave no rádio, faça outra coisa. Mas se quiser escutar música ali, ela é aquele contrato de adesão, acabou-se, pronto. O que é que isso gera? Uma redução de conflito. Uma redução muito grande de conflitos entre o fornecedor e o consumidor. Tá? Então isso reduz. Mesma coisa vai com o banco, mesma coisa vai com tudo que você faz na sua vida. Talvez até tenha algum conflito no início. O cara brigou com outro, mas na medida que você vai formatando... Adaptou, já era. Os outros Quando você alcança todos... uma quantidade muito grande de cliente, né? Uma quantidade muito grande de consumidor, acabou. A relação jurídica virou a mesma. Então, vai fazer o quê? Não tem mais aquela briga para fazer. Então, se você pegar o homem comum, né? A pessoa comum, e você relacionar, passasse um dia assim, não, vamos relacionar aqui todas as pessoas que eu interajo, que eu tenho uma relação econômica e, consequentemente, jurídica, ou até mesmo jurídica somente. Aí você relaciona, você vai ver que o seu é igual ao meu, que é igual ao do vizinho, que é igual ao outro, é tudo igual. Então, não tem briga, não vai ter mais briga. Então, essa atividade de litígio, ela não adianta a gente... não, porque a gente vê o meu Instagram, não, o seu Instagram, cada um tem o meu Instagram, evidentemente, que é só propaganda de advocacia, de coisa jurídica e tal, né? Aprenda a advogar, aprenda a buscar cliente, advogar, esqueça. Não é aprenda a buscar cliente, não tem processo para você buscar o cliente. Entendeu? Então não rola mais. Não é essa atividade que vai ser relevante para manter uma profissão como a advocacia. E qual é a atividade relevante para a advocacia hoje? Eu acho que tem um monte de gente aqui que vai assistir a gente para falar. Eu quero saber o que é que Gilberto fez para alcançar ser o advogado de sucesso que ele é. E
se você tivesse que dar um conselho hoje para um advogado, para essa turma que está nessas 200 mil universidades, esse 1 milhão de universidades que tem. Eu tenho 5 filhos, você sabe disso, né? Sim. A minha mais velha vai fazer 22 anos agora, e daqui a menos de um mês, daqui a 3 semanas. Está fazendo medicina, né? E eu tenho 2 gêmeas, né? Clarinha e Carol, Maria Clara e Maria Carolina, que vão fazer 15 anos, né? Tenho um Maitê com 10 e Virgílio Neto com 5, né? Com 5 anos. Veja, hoje, se você me dissesse assim, Gilberto, quer que algum filho seu estude direito? Não, não quero. Maria Elisa mais velha faz medicina. O que você acha legal? Acho muito bom, estou muito satisfeito, muito orgulhoso do sucesso que ela está tendo na carreira dela. É uma menina muito legal e tal. É muito compromissada com as coisas, né? Muito comprometida, né? com as coisas dela. Muito, muito, muito legal, Maria Elisa. Mas eu gostaria que todos os meus filhos tivessem uma condição de adaptação para qualquer tipo de trabalho que fosse muito maior do que escolher uma simples profissão. Porque, por exemplo, conversando com Maria Elisa sobre a atividade dela de medicina, são 6 anos o curso de medicina, pelo menos mais uns 3 de residência e mais uns 4 de especialização. Então nós estamos falando aí de algo em torno de 13 anos para você começar no mercado de trabalho. Não tem sentido. Porque enquanto você está se preparando 13 anos, a virada tecnológica, o mundo faz uma virada tecnológica a cada 2 anos e meio. A cada 30 meses, o mundo faz uma virada tecnológica. Uma virada tecnológica significa dizer que tudo que você raciocina de funcionamento hoje, daqui a 30 meses é diferente. Mas Maria Elisa é muito nova, ela tem como acompanhar isso. Claro que tem. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que você faz? Qual é o conselho que você daria para alguém que está na faculdade de Direito, um advogado que está começando? Aprenda a se adaptar e não simplesmente a fazer o que todo mundo está fazendo. O que todo mundo faz não tem sentido. Ou você faz algo diferente, ou você pensa diferente. Eu digo isso, eu digo para os meus alunos, às vezes alguns deles falam, não, porque eu estou na média. Só quem está na média esquece. É medíocre. Não é mediano, é medíocre, você tem que sair da média. Mas você estava falando sobre esse fato da pessoa estar na medicina. Mas eu estava vendo uma pesquisa essa semana, né? O índice de desemprego de medicina é 0. Né? O índice, se você quiser hoje uma profissão no Brasil que o índice de desemprego é 0, mas é 0 mesmo. Então, existem algumas outras profissões, depois eu vou até falar sobre isso em um outro momento, que existem profissões que o índice chega a 97, 98, 99% de empregabilidade, ciência da computação, né? Enfim, engenharia de software. Então, se você fizer engenharia de software, você está em 98% de empregabilidade. Medicina é 100%. Não existe médico desempregado. E não existe médico ganhando mal se a gente for olhar dentro dos padrões medianos aí da sociedade. Então, você também teria preocupação hoje com essa virada tecnológica para a Maria Elisa? Mas não tem a menor dúvida, claro que sim. Óbvio que sim. Ao escolher uma profissão e você se prender àquela profissão durante 40 anos, qual é o sentido disso? Você passar 40 anos de sua vida só fazendo a mesma coisa, óbvio que você vai terminar ruim. Óbvio que você não vai conseguir, acompanhar isso. Entendeu? É óbvio que não vai. É óbvio que daqui a 10 anos aquilo que você sabe fazer já não serve mais para nada. O que você sabe fazer hoje, o que você, Sérgio, sabe fazer hoje. Ó, eu sei fazer isso aqui. Daqui a 5 anos não serve para nada. Daqui a 5 anos, isso que você sabe fazer não serve para nada. Alguém já atropelou. Óbvio que alguém já atropelou. Principalmente o robô. Ou você sabe fazer muito bem, como é o caso do Neymar, e ganha logo uma grana muito grande. Até os 30 e poucos anos. Até os 30 e poucos anos, mas também daqui a pouco... Não precisa mais. Não vai precisar mais. Vai ter dinheiro para as 3 vidas. Ou você vai ter que mudar. Não tem solução. Vai ter que fazer outra coisa, vai ter que pensar de outra forma, vai ter que sair da caixa. Então, às vezes, vejo no seu caso de recolocação de executivos e tal, beleza. Mas se você for pegar um executivo que vai tentar se recolocar no mercado
o que é que ele vende? O que é a mercadoria dele? Porque eu acho que todos nós somos grandes vendedores, né? Então, qual é a mercadoria que uma pessoa que vai se recolocar no mercado vai vender, né? Então, para ela ser atrativa para o empregador, o que é que ele é atrativo? Por quê? Bom, uma experiência em uma determinada atividade. Então, vamos imaginar você um operador de uma grande máquina da indústria. Ele é operador de uma máquina X da indústria há 15 anos. Nada, não vale mais nada hoje. Porque a operação da máquina hoje está totalmente robotizada, não vale nada mais, né? Não, o cara é muito bom em, sei lá, diagramação de notícias, página de jornal. Nem existe mais isso. Design gráfico, né? Hoje qualquer um faz no Canva pelo celular. Então, você imaginou, ou seja, hoje qualquer um faz um design gráfico no Canva, né? Então, a experiência não é mais... E você já viu que tem um software de inteligência artificial que você fala o que você quer, pode ser a coisa mais absurda, um cavalo azul mirando... Uma aguinha para Gilberto, por favor. Quer outro café? Não, café é bom. Um cavalo azul mirando no alvo de uma... Ele cria essa imagem, então a inteligência joga e, né, eu quero estar na porta do céu e do inferno ao mesmo tempo. Ele cria essa imagem. Ou seja, a grande questão da inteligência artificial vai substituir muita gente. Então você chega hoje e diz assim, bom, o que é que eu estou vendendo? Eu quando quero me recolocar no mercado, ou então quando eu quero entrar no mercado, o que é que eu estou vendendo? Eu estou vendendo experiência? Esqueça. O que você tem de experiência, a robotização e a informática vai substituir isso muito facilmente em pouco tempo. A gente precisa ter consciência disso. A pessoa tem que ter uma humildade para entender que não adianta. Então, Gilberto, você tem uma experiência muito boa em processo. Eu adorava processo, Sérgio. Pegava processo físico, né? Em papel, né? E saía olhando lá. Aí eu tinha mania de sair contando os carimbos, as datas, as coisas, para pegar as falhas do processo e dizer que o processo estava anulado porque tinha uma falha em tal lugar, porque não sei o que, esqueceu de botar o carimbo, não sei quem assinou na data errada. Aí, adorava fazer isso. Acabou-se. Hoje é o processo judicial, PJE. Acabou, não tem erro mais. É o computador que conta o prazo, é o computador que faz... Esqueça. O computador ainda manda o WhatsApp informando que você tem que... Esqueça. Tanto que eu ganhei de processo e de dinheiro por causa de nulidade de processo, problema que o processo não caminhou certinho, que era para ir para tal lugar e foi para tal. Hoje não tem mais nada disso. Acabou-se. Hoje é PJE, tudo computador contando certinho, os ritos certinho, tudo. Acabou. Então, tem que pensar, as pessoas têm que pensar que o que você sabia não serve para você vender hoje. Não adianta que não serve. Eu vou vender o network. Às vezes o cara é muito bom, né? Por exemplo, você pega um executivo que conhecia todo o setor de petróleo, né? Então aquele cara era muito bom porque ele conhecia todo mundo no setor de petróleo e tal. Isso ainda tem uma certa... O relacionamento tem valor ainda tem muito valor. Mas se você parar para pensar, né, a integração que as mídias sociais, principalmente o LinkedIn, está criando, tende a massificar essas conexões. Aproximar muito essas conexões. Então não dá para o cara vender isso. Não dá para o cara vender network. Não, eu vou contratar um diretor executivo de uma empresa somente porque ele é um cara... extremamente... Ainda dá, Gilberto, porque é uma coisa que o LinkedIn ele tem uma série de travas e as redes sociais, claro, isso vai tender a diminuir muito, mas se eu consigo, dizem que você chega de qualquer lugar, de qualquer pessoa, se você quiser conversar com o presidente dos Estados Unidos, você consegue mexer com 6 nós, você chega lá. Mas... o LinkedIn não te permite isso, porque eu estou falando somente do LinkedIn. Estou falando do LinkedIn, estou falando do WhatsApp, porque se você liga nos seus contatos, como diz você, em seis vezes, nós eu consigo chegar no presidente dos Estados Unidos, é verdade, né? Você imagina isso via WhatsApp. Você imagina isso como o WhatsApp facilita isso. Então, assim, não é por aí.
Aonde é que você vai conseguir estar sempre na vanguarda e sempre na condição? Se você estiver se reinventando, se você estiver analisando, poxa, até o que é bom hoje, como é que hoje você enxerga, como é que as pessoas estão enxergando as coisas, o que é que tem de novo nisso tudo. E aí você, se você se adapta fácil a isso e muda o seu pensamento nisso, você consegue ter um resultado bom. Gilberto, que papo legal. Mas, para a gente encerrar, vou voltar à pergunta e vou insistir. Tá. Imagine que o Gilberto de hoje, com a inteligência de hoje, com o conhecimento de hoje, vai voltar para fazer o Enem. Para direito. O que é que ele faria diferente? O que eu faria diferente? Você vai fazer direito. Tá? Tua única opção é voltar para fazer direito. Alguém te deu a oportunidade de voltar aos bancos acadêmicos e disse, você vai voltar. Eu estou falando isso para imaginar aquela pessoa que está ali, está hoje na cadeira, porque o que você disse, praticamente isso vai ser desista, que não faça direito. Não estou dizendo isso não. Mas se hoje eu sou advogado, tem muita gente, eu acho que grande, eu não consigo dizer o percentual, muita gente faz direito para fazer concurso. Mas vamos falar aqueles, vou falar do meu filho, meu filho quer ser advogado. Né? E inicialmente ele estava ali meio empolgado, quero ser advogado para ser delegado, Polícia Federal, tá, aquela coisa de juventude. Mas ele chegou para mim e falou, não pai, na verdade agora eu quero ser advogado para advogar. Eu estou te fazendo essa pergunta para o meu filho. Tá. Meu filho vai fazer direito. Ano que vem ele vai para a faculdade. Outro ano. Que caminho ele deve tomar? Ele, todos esses jovens, todas essas pessoas que estão falando, que estão entendendo o mundo do direito, que querem participar, que querem atuar como operadores jurídicos, fora fazer concurso, que caminho você daria, que orientação você daria para esse pessoal? Passe longe do fórum. O que é passar longe do fórum? Faz de conta que eu tenho 5 anos de idade. O que é passar longe do fórum? Não ir para a justiça. Não ir para o judiciário. Não ser juiz, é isso? Não advogar na justiça. Vai ser consultor. Estude para ser consultor. Não estude para ser litigante. Para ser um advogado de litígio, um advogado de justiça, um advogado que está ali brigando na justiça. Estude para ser consultor. E como se faz isso? Vai ser consultor de quem? Porque uma coisa é você ser consultor, quando você tem um networking, as pessoas entendem que você tem uma qualificação. Você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo. O que é que o engenheiro agrônomo faz? Não, o engenheiro agrônomo, sim, ele é um consultor. Tá. O que é que o agrônomo faz? Ele é um consultor. Né? Se você parar um pouquinho, né, e pensar assim, o que é que um médico faz? Ele é um consultor. Pelo menos na parte clínica, né? Então, o que é necessário para um advogado? Ele ser um consultor. Eu estava falando, voltando a Maria Elisa, ela me dizia assim, meu pai, eu quero fazer cirurgia. Eu disse, todo médico, todo estudante de medicina quer fazer cirurgia, como todo advogado quer cuidar na área penal, quer ser advogado penalista, né? Eu sempre digo que o crime não compensa nem para advogado. Mas eu acho que tem que passar longe do fórum. Era o que eu acho que hoje o advogado precisa entender hoje, que ele é um consultor. Ele é uma pessoa que vende consultoria. Como vender consultoria em direito? Vou ter que te chamar um dia para a gente falar só sobre isso. Não é possível. Isso que eu estou lhe dizendo. Entendeu? Veja que para você está muito óbvio. Você está dizendo, seja um consultor, mas para quem está... Parece que eu estou vendo um monte de estudante de direito olhando assim para dizer, que peste que esse cara está falando de ser um consultor, que é algo que não passa pela cabeça de alguém que já estuda direito. O cara que lê aqueles... Qual é o nome daquele livro enorme? É o Código do Processo. Não. Vadimeco. Um cara com vadimeco embaixo do braço e diz, eu sou um consultor? Como assim? Mas é exatamente por isso. Você ter o vadimeco embaixo Ele do braço. precisa do que para ser um consultor? Veja. Vamos lá. Um cara que vai fazer consultoria em gestão de pessoas. O que é que ele precisa fazer? O que é que você entender? Ele precisa entender a parte prática, de saber como fazer, de já ter feito muitas vezes, para ele poder ter... Ele passou por esse caminho, né? Então ele sabe, ele
entende o processo e ele vai dizer, ó, para que funciona, aqui não funciona. Você hoje, sua esposa é psicóloga, né? Psicóloga. Você hoje vê que existem inúmeros psicólogos e psicólogas que atuam na área empresarial. O que é que eles fazem? Por exemplo, né? Facebook e o Google tem muito mais psicólogos, né? E pessoas que cuidam dessa parte da mente humana, de entendimento humano, do que engenheiros de software, né? Eles preferem muito mais. Mas é fato. Sim. Eles precisam entender muito mais como a mente humana funciona do que para desenvolver software. Né? Então, o cara vai se formar em psicologia. Para ficar não é para ouvir lamúria de. Pode falar? Pode. Não é lamúria de corno, né? O cara vai fazer psicologia para gerir pessoas, para entender como o funcionamento da mente humana faz, para ajudar empresários a desenvolver o negócio dele e ganhar mais dinheiro. Mesma coisa na advocacia. O que é que eu posso fazer, né, para que aquela empresa tenha resultados melhores, inibir problemas para elas, ter situações mais então, para isso ele estáveis. Então, não precisa da justiça. Então, perfeito. Então, para isso, diga 3 coisas que a pessoa precisaria fazer. 3 dicas. 3 dicas. Entender como uma empresa funciona. Entender como é um negócio empresarial. Né, como é o negócio empresarial. Estar antenado com todas as mudanças tecnológicas que vêm a existir. E entender um pouco de dinheiro. Tem que entender de dinheiro. Tem que gostar de dinheiro. Não, gostar de dinheiro é outra coisa. Tem que entender de dinheiro, entender o fluxo de dinheiro. Entender de onde vem, para onde vai. E como você faz ter resultado disso. A dinâmica econômica e financeira. A dinâmica econômica do país e da sociedade em geral. Tem que entender muito, isso. Né? Tem que estudar. Sem dúvida. Tem que estudar. Mas hoje está fácil. Está tão fácil. Hoje a mercadoria barata que existe no mundo é educação. Pensa um negócio barato de educação. Eu digo isso todos os dias, que o professor é uma profissão em extinção. Todos os dias. Meu filho estuda pelo YouTube. Eu gasto uma fortuna em livros para ele. Aí quando eu chego no final do ano, o livro está intacto. Uma folha muito virada. Como é que você tirou essa nota? YouTube não é nem pela plataforma do livro. É YouTube mesmo. Pelo YouTube. Os seus professores ficam dando cambalhota, fazendo stand-up, e aí eles se divertem e aprendem desse jeito. Hoje, informação é muito barato e muito acessível. Muito barato e muito acessível. A pessoa precisa sair do Instagram e pesquisar alguma coisa. Entendeu? Não dá para. Passe no final da semana, veja quanto é que você gastou no Google e quanto você gastou no Instagram, cutucando a vida que os outros querem que você veja, né? Aí veja quanto tempo você gastou em uma coisa em outra, vai ver onde é que vai o resultado. Gilberto, adorei o bate-papo, como sempre. Muito obrigado. Eu queria pedir que eu vou te dar um brinde. Cadê um brinde? Opa! Você vem pra cá, eu não vou deixar você sair daqui. Bom, é um brinde Isa Araújo. Tá? Isso na verdade é um presente para sua esposa, para sua filha, enfim, quem quiser, você quiser. Obrigado, Paloma. Isso aqui é um brinde da Barros Filhos Imóveis, tá? Para você, pro seu escritório. A gente na conversa, toma café de graça e ainda ganha, né? Claro. Obrigado mesmo pela presença. Eu queria agradecer também a participação dos nossos apoiadores, Isa Araújo Semijoias, Global Cap BR, que é a garantidora de condomínios, Hunter, recolocação profissional de executivos, e também agradecer a Barros Filhos Imóveis. O seu imóvel está lá na Barros Filhos. Tá bom? Gilberto, obrigado. Venha sempre porque o papo com você é sempre leve. Escolha um tema e a gente vem. E depois desse bate-papo descontraído, cativante, esse bate-papo muito leve com o Gilberto Vieira, vamos encerrar o nosso bate-papo, encerrar o nosso café com a frase de hoje. Assuma riscos. Gente boa sabe que é bem paga para ter medo, para assumir riscos, para tentar
coisas inusitadas. Maurício Benvenuti, empreendedor. Até mais. Vejo você no próximo podcast Café Executivo. Vem tomar um café comigo.